E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Estamos aqui em mais um episódio Como o Mundo Vê a Igreja. Lembrando sempre, semana passada, segunda-feira, tivemos o segundo episódio. Se você não conferiu, confere lá. Vamos conosco. Aqui você tem informação do que, como o mundo vê a igreja, situações que ocorrem no mundo com a igreja. Vamos para o destaque de hoje? Esse é o destaque. Você pode ver nesse período desse episódio. Quero dizer para você que nós, como igreja do Senhor, precisamos buscar informação. A palavra diz que o povo de Deus tem conhecimento. Para que você busque conhecimento. É importante isso. Buscando conhecimento, a probabilidade de você ser destruído, ele é muito menor. Vamos ao primeira informação no dia de hoje, primeira notícia que envolve o mundo gospel ou o mundo evangélico. Eu gosto do mundo evangélico. Tá na moda o negócio de gospel, mas eu ainda sou daquele antigo. É interessante. Você vai ver aqui 3 fatores que explicam o fenômeno do boom evangélico no Brasil. É interessante você avaliar essa questão, porque por que o mundo está tão preocupado com o crescimento da igreja? Porque o crescimento da igreja incomoda muita gente. Você vai saber. Hoje, nós vamos entender perfeitamente por que o mundo odeia a igreja. Diz assim, projeções indicam que os protestantes poderão superar católicos no país a partir da próxima década. Interessante você ver isso, porque uma das coisas que eu e você ficamos logo empolgados protestantes vão superar os católicos na próxima década. E essa reportagem, assim como outras que eu também trarei aqui no canal, ela é a visão que o mundo tem da igreja. Porém, nós vemos que a igreja está avançando. Apesar de todos os contrastes, de todos os problemas, a igreja continua avançando. Vamos para o corpo da matéria? O crescimento da população evangélica no Brasil é um fenômeno extraordinário e sem precedentes. Entre 1940 e 1910, este grupo religioso saltou de 2,2% para 22,2% dos brasileiros. A expectativa é que os dados do censo de 2022, quero lembrar que esses dados já estão em 2024, ainda não foi liberado. Olha que ele terminou em 2022, passou 2023, desculpa, e nós ainda não temos esse dado. Será por quê? Que ainda precisam ser detalhados. Apontam aumento estrondoso. Pode ser verificado pela impressionante expansão das igrejas protestantes, que dobraram o número de templos na última década e hoje passam de 100 mil. O boom das igrejas evangélicas fortaleceu todas as denominações em geral, mas algumas vertentes se destacam nesse avanço acelerado. As líderes em abertura de templos nas últimas décadas foram as pentecostais, tendo em primeiro lugar a Assembleia de Deus. Entre 2010 e 2019, esta denominação inaugurou mais de 9 mil igrejas abertas em todo o território nacional.
uma disparada de 115% em 10 anos. Tradicionalmente, as pentecostais têm um potencial de capilaridade imenso, particularmente em regiões mais isoladas do país ou periféricas das grandes cidades. Com frequência, os templos desempenham papéis fundamentais de assistência às comunidades, aonde o Estado não chega. É interessante, você vibra com essa notícia, e eu também, mas nós precisamos abrir sempre o olho, porque essas notícias são empolgantes, mas traz consigo seus desafios. Uma delas é, muitos de nós achamos que, porque a igreja está crescendo, nós acreditamos que está tudo andando a mil maravilhas. Não é bem assim, o mundo não vê dessa forma e nós precisamos estar bem alerta. Então vamos para a segunda notícia. A segunda diz assim, ó, nós já passamos por essa notícia, presta atenção. Acusado de homofobia, o pastor Valadão quer usar a primeira emenda dos Estados Unidos. Para você que não acompanhou, no outro capítulo, no capítulo passado, a verdade é no primeiro episódio, nós falamos da primeira parte. A primeira parte contamos que o pastor André Valadão, tinha sido acusado de homofobia. Agora eu vou destrinchar mais um pouquinho dessa matéria, porque ela é muito importante. Você viu ali, na matéria que passamos, o crescimento da igreja. Porém, olha aí, ele é acusado de homofobia. E você, que assistiu o primeiro episódio, sabe por que ele foi acusado. Diz assim, no subtítulo dessa matéria: defesa do líder evangélico contesta decisão da Justiça Brasileira de remover vídeos de suas redes sociais, alegando que eles foram gravados em Orlando, ou seja, nos Estados Unidos. A defesa do pastor André Valadão saiu para contestar essa questão. Por quê? Porque os vídeos não são daqui. Mas, mesmo assim, foram bloqueados. Vamos para o corpo da matéria? O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, vai contestar a decisão da Justiça Federal para remover vídeos com teor homofóbico de seu canal no YouTube. Na última segunda-feira, 10, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região do TRF6 determinou que YouTube e Instagram retirassem do ar em até 5 dias os discursos em que Valadão incita violência e ou discriminação contra a população LGBT. Deixa eu abrir um parênteses, você não assistiu o primeiro episódio, sabe o que ele falou? Ele falou que a igreja não pode ficar compactuando com a questão da prática homossexual. Tem que mostrar como a Bíblia mostra, que é pecado. E aí, ele deu o exemplo de Gênesis, quando Deus viu a corrupção na terra, e aí ele mandou o dilúvio. Porém, o pastor estava dizendo que Deus não vai mandar mais dilúvio. Ele conta com a gente de se posicionar. E aí, a revista, Veja, está dizendo que ele foi homofóbico. O discurso dele foi de violência, ou melhor, discriminação e intolerância. Porque eles acreditam que intolerância é você falar aquilo que você acredita da sua fé. Então, quando você vê dizendo que a igreja está crescendo, a preocupação dele é porque quanto mais cresce a igreja, é mais difícil. Calar um é uma coisa. Calar 20 milhões, 30 milhões, só se fizer como o comunismo fez nos primeiros anos da humanidade, que é o que eles seguem, o comunismo. Só que eles fazerem o que o comunismo fez, como Mao Tse-tung fez, como Stanley fez, como tantos outros homens fizeram. E aí, eles não vão conseguir. Então eles precisam aqui calar o povo. Para quê? Para que o povo não fale a verdade. Porque se eles forem confrontados com a verdade, eles ficam incomodados. Então, é essa a questão. Essa daí é a matéria. Diz assim, vamos continuar. A decisão do TRF4 atende a um pedido do Ministério Público Federal de Minas Gerais,
que move uma ação pública contra o André Valadão por incitar a violência. Mais uma vez se faz essa afirmação. Física contra pessoas LGBT. Em seu discurso, exigindo uma retratação do pastor e o pagamento de 5 milhões de reais em indenizações por danos morais coletivos. Olha só, hein? É isso aí que você está vendo. 5 milhões de reais. É isso mesmo? É isso aí. Tá? No entanto, a defesa de Valadão alega que a justiça brasileira não tem jurisdição sobre os vídeos que foram gravados em Orlando, na Flórida, onde o pastor reside, e, portanto, não poderia obrigar a sua remoção das redes. A advogada da defesa de Valadão, a Vanessa Souza, afirma que vai recorrer com base na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos que protege a liberdade de expressão, ou seja, dos seus cidadãos. É interessante você ver isso, porque aqui no Brasil também tem o artigo 5º, acerca da liberdade de religião, da liberdade de crença, da liberdade de expressão. Só que, diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, eles estão cerceando a liberdade de expressão de toda a população que discorda daquilo que eles levam à frente como prática. Se você não concorda com a prática homossexual, você é homofóbico, você é preconceituoso, e assim vai. E o pior é que no nosso meio tem um monte de gente aí cumprindo a cartilha, pagando pedágio para a esquerda. E, infelizmente, muitos ainda votaram para que ela chegasse no poder. E agora, você vê aí a proporção que é tomada. Vamos avançar? Porque ainda tem muita coisa para a gente falar hoje. A próxima notícia, ela é uma notícia que você... Preste atenção nisso, olha aí. Essa notícia, eu retirei do site do PT. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar, porque essa notícia não se apega a números, não. Vamos a fatos. Porque eu e você somos evangélicos. Diferente de qualquer pessoa que passe na nossa vida, nós sentimos a realidade. E nós vamos agora expor algumas coisas. E eu quero que você preste bem atenção. Eu não quero te ofender, mas abre o teu entendimento. Porque você precisa entender que a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não estiver de acordo. Se você estiver de acordo com Cristo, você anda junto com Ele. Se você estiver de acordo com quem é cristão, você anda de acordo com Ele. Se você não estiver de acordo, você não anda. Casamento, se você estiver de acordo, você vive junto. Se não estiver de acordo, a probabilidade de você cada um para um lado é muito grande. E assim sucessivamente. Não é diferente com a questão da vida social. Se você está de acordo com a pessoa, você vai andar junto. Se você não está de acordo, você não vai andar junto. E é interessante que o escritor de 1 Coríntios, Paulo, em 1 Coríntios, fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompam os costumes. Eu quero que você entenda que eu não peço a você para não ter nenhuma amizade que não seja crente. Nada disso, ao contrário, tenha. Pregue Jesus. Agora, cuidado, porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você, de fato, está sendo aconselhado por quem não tem nada com Deus, você está correndo um grande risco de esfriar na fé, de se colocar contra Deus. A Bíblia diz que, em 1 Samuel, que ele falou para Ofni e Finés, seus filhos que estavam transgredindo. Ofni e Finés: se um homem pegar contra o homem, os juízes julgam. Mas se pegar contra Deus, quem vai julgar e quem vai livrar ele? Se você se pegar contra Deus, em Atos Apóstolos, capítulo 6, quando tentaram ir matar Estevão, antes de matar Estevão, Gamaliel falou bem claro. Falou: deixa eu falar uma coisa para vocês. Se essa obra for de Deus, ninguém para. Houve um homem que se levantou antes, sumiu, cadê ele? Teve outro que levantou, sumiu, cadê ele? Então deixa esse homem em paz. Porque se essa obra for de Deus, ninguém para. E nós não podemos nos pegar se colocando contra Deus. Então, se você, de repente, vê essa notícia que eu vou falar e tudo que eu vou dizer aqui agora e não entender, alguma coisa está errada. Vamos ler. Evangélicos cresceram 129% nos governos do PT.
ponto, eles estão acabando ali. Vírgula, continuativo. No governo Bolsonaro, vírgula, só 6,5%. Quando você vê isso, leitor de manchete, que eu e você não podemos ser, você precisa olhar a matéria, saber a fonte, de fato se há uma verdade naquilo ali, ou se pincelar um assunto para depois jogar a narrativa que ele quer convencer, que a pessoa quer convencer. Se você não é desses, mas se você é leitor de manchete, eu te aconselho a parar com isso. Leia a matéria, mas leia o corpo da matéria, ou seja, a matéria inteira, para você fazer um juízo de valor. Por quê? Porque as pessoas acham que nós somos cristãos, somos ignorantes. E é bem da verdade que em alguns pontos, alguns de nós somos ignorantes. Nós não paramos para avaliar. O texto acabou de dizer: evangélicos cresceram 129% no período do governo Lula. Nós vimos na matéria passada que em 10 anos, que é um censo da Veja, os evangélicos cresceram também. Então você vê que é um ataque coordenado. Ué, se os evangélicos cresceram, então o PT é a favor dos evangélicos. Então é melhor votar no PT do que qualquer outro. Bolsonaro, então, é um monstro. Se você cair nessa falácia, nessa narrativa, você acredita nisso. Mas vamos entender melhor, eu como pastor, os pastores e os crentes de verdade podem realmente avaliar essa matéria. Vamos lá? Olha o que diz o subtítulo da matéria. Lembrando que essa matéria ela é do site do PT. Ou seja, você vai descobrir se ela é verdadeira ou é mentirosa. Vamos analisar? Diz assim: além da prosperidade econômica promovida pelas políticas dos governos petistas, a liberdade religiosa e o fortalecimento dos laços humanos e sociais contribuíram para o crescimento. Ponto. A matéria toda é um monte de narrativa. Mas no subtítulo, que acabamos de ler agora, vamos avaliar. Por quê? Você não pode simplesmente receber algo e dizer isso aqui é uma verdade. Você precisa avaliar. A Bíblia diz que nós temos que ouvir, reter. Marcos, escrevendo, diz: olhai, orai e vigiai. Então vamos lá? Diz que as políticas econômicas do PT contribuíram para o crescimento dos evangélicos. Deixa eu te falar uma coisa. Teve até um vídeo recente, pastor Silas Malafaia, explicando e falando sobre um novo projeto do PT, que é o mesmo, Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Se essas políticas econômicas que o governo fez e fez crescer o evangélico, nós seríamos miseráveis. Desculpe. Por quê? Porque eu e você sabemos que Minha Casa e Minha Vida é para quem não tem casa. E Bolsa Família é para quem de fato está passando por muita dificuldade. E ele não enriquece, não traz prosperidade. Ele traz um sustento, uma condição. Assim como o Auxílio Brasil. Era uma condição para você não passar fome. O que ele está querendo dizer aqui nessa matéria? Que os governos do PT promoveram um crescimento da igreja através da política econômica. Porém, eles são contra a liberdade econômica, eles são contra a privatização, eles são a favor do Estado ser dono de tudo, eles são contra a titularidade de propriedade, ou seja, eles são a favor de invasão de terra, são a favor de cercear o direito das pessoas empreenderem. Então, como que foi promovida essa liberdade econômica? Através de quê e com quem? Porque a verdade é que o povo de Deus, que se apega nessa questão,
precisa tomar muito cuidado. Porque isso não é verdade, isso é uma mentira descabida. No subtítulo você já desmente, já desmascara. Agora vamos na segunda parte, ele fala o quê? Que o PT promoveu também a liberdade religiosa. Se isso fosse verdade, eu e você não teríamos presenciado várias vezes pessoas cristãs sendo presas pelos governos petistas sem fazer nada. 8 de janeiro, eu não concordo com quebra-quebra, mas a maioria, 99% das pessoas que estavam em Brasília foram simplesmente fazer uma manifestação e protesto. Houve quebra-quebra, quem quebrou precisa ser realmente, responsabilizado, porém, há um inquérito em Brasília que nem sequer os advogados conseguem acesso. Há pessoas lá, pastores, pessoas cristãs, que nunca levantaram nenhuma questão contra o governo. Para você ter uma ideia, se você não está inteirado, quando foram pedir as imagens das câmeras do dia 8, o ministro da Justiça do PT, o ministro Flávio Dino, falou que as fitas foram apagadas e sumiram. Sabe por quê? Porque aquilo ali foi o seguinte, o povo foi citado e eles deixaram que a baderna acontecesse para tentar criminalizar direitos conservadores. Então, se o PT é a favor da liberdade, como tem muita gente presa ainda até hoje, como tem pessoas que não foram nem julgadas e são cristãs. Porém, os black blocs, os antifas, a esquerda em geral, quebra tudo, faz um montão de coisa, ninguém foi preso. Não estou dizendo para que sou a favor de quebra-quebra, não, somos realistas. Quebrou, você tem que ser responsável. Agora, vamos ser coerentes. Se eles são a favor da liberdade, como que você vai falar mal dos governos petistas que foram envolvidos no mensalão, petrolão? Foi uma quadrilha, foram presas e foram liberadas simplesmente por causa dos apadrinhados do STF que eles têm lá. E aí você vai dizer que eles dão liberdade aos cristãos? Eu e você, que somos cristãos, sabemos que isso não é verdade. Mas está aí na matéria dele. E ainda tem mais coisas que você vai ver aqui. Presta atenção, fica comigo. Você vai ver. Aí eles fecham falando assim, e o fortalecimento dos laços humanos e sociais contribuíram para o crescimento. Gente. Eu não quero nem comentar. Eu quero só mostrar. Vamos lá? Vamos na outra matéria primeiro, depois eu vou... Presta atenção, guarda essa frase. O fortalecimento dos laços humanos e sociais contribuíram para o crescimento. Ou seja, o PT priorizou família, priorizou as coisas homem e mulher, como a Bíblia. Então deve ser isso, deve. Tem que ser isso, porque se fortalecer o laço, eu, por exemplo, para fortalecer, quem vai fortalecer meu laço cristão, tem que priorizar o que eu priorizo. Família, casamento é homem e mulher, até que a morte separe. Filho tem que ser criado debaixo da autoridade, os pais têm autoridade. Mulher, ela é adjuntora, ela é a cabeça do lar, é o homem. A mulher, ela é aquela auxiliadora, ajudadora. Tem que ser assim, não tem? Porque pelo menos, se eles estão falando a verdade, tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, tudo que está sendo falado ali, nessa matéria, é mentira. Porém, vamos lá. Está dizendo também que Bolsonaro, no governo Bolsonaro, só cresceu 6,5%. Ou seja, PT arrebentou. Com PT, a melhor época de liberdade, de conquistas financeira, social, família cresceu, homem e mulher. Né? Então, tudo isso aí estava dentro, né?
Vamos ver? Vamos lá na próxima matéria. Para a gente entender melhor isso aí. Eu e você precisamos entender que tem coisas que eu e você temos que mostrar na prática. Não adianta Olha aí o que está dizendo aí. As igrejas evangélicas tiveram rápida expansão no Brasil. Só em 2019 foram abertos 17 novos templos, em média, por dia no país. A informação é de um dos estudos mais recentes sobre o tema, realizada pelo pesquisador Vitor Araújo, cientista político da Universidade de Zurique, na Suíça. As tantas denominações evangélicas existentes no Brasil apresentam nomes e propostas muito diferentes entre si, ainda que tenham um mesmo livro sagrado em comum, a Bíblia. Há igrejas mais conservadoras, e aí eles sublinham o seguinte, outras inclusivas, acolhendo pessoas LGBTQIA+, e até mesmo aquelas que unem fiéis por meio de passatempos ou estilos musicais em comum. Vem para cá, vamos dar uma olhada nisso aí. Acabamos de ler uma matéria dizendo que os governos petistas foi o momento em que a igreja mais cresceu. Agora estamos vendo a matéria em que, em 2019, o governo Bolsonaro, nunca houve tanta abertura de templo. Eu tenho uma explicação para aquele crescimento de 129%. Eu não estou nem questionando aquele crescimento. O que eu questiono a realidade do que eles colocam na matéria. Ou seja, tudo mentira. Porém, eu tenho uma questão sobre o crescimento de 129%. Não aquilo que eles falaram ali. A igreja foi perseguida no primeiro século. Os homens de Deus foram jogados na cova de leões, foram perseguidos, martirizados. Porém, quando cada um morria, a igreja crescia mais. No governo do PT, quando a igreja foi perseguida aqui no Brasil, Silas Malafaia, na operação Timóteo, alegando que ele tinha ganho indevido. Ele provou que não tinha ganho indevido. Sofreu na pele. Agora, quando o povo começou a ver essas injustiças, Deus começou a salvar e tocar o coração de pessoas. É a única explicação real que posso colocar pela aquele site do PT. Agora, a realidade que o povo viveu melhor economicamente está aí, no período do governo Bolsonaro. Agora, há uma questão ali, no último parágrafo, há igrejas conservadoras e outras inclusivas acolhendo pessoas LGBTQIA+. Deixa eu te falar, todas as igrejas evangélicas do Brasil, nenhuma delas bota homossexual para fora. Ao contrário, a questão é que nós não compactuamos com as práticas. Agora, quando eu falo igreja inclusiva, não é igreja evangélica. É a igreja que se intitula evangélica, porque o evangelho é boas novas. O evangelho é mudança de vida através da pessoa de Jesus. Se você não consegue mudar o seu comportamento, você nunca vai entender o que é evangelho. Um homossexual, ele é bem-vindo em nosso meio em todas as igrejas. Porém, nós não concordamos com a prática. E aí você tem que tomar cuidado. Mas vamos para a próxima matéria? Olha aí, que lindo. Presta atenção. Lula diz que vai cobrar apoio de igrejas a vacinas e responsabilizar por morte. Vamos para mais à frente? Em uma reunião online, Lula afirmou que o governo precisa convencer a população sobre a eficácia das vacinas, entre elas as substâncias utilizadas contra a Covid-19, e cobrar que as lideranças evangélicas ajudem nessa tarefa. A fala aconteceu em um encontro do Grupo Técnico de Saúde em Brasília, Distrito Federal, nessa quinta, dia 24, na qual
Lula participou por videoconferência, ele estava em São Paulo. Segundo ele, é necessário, presta atenção nisso, é necessário cobrar das igrejas apoio às campanhas de vacinação e que irá responsabilizar as instituições pelas mortes, caso não ajude. Vamos andar mais um pouquinho? A matéria mais um pouquinho, ela é extensa. Presta atenção aí. Vamos lá. Eu pretendo, fala do Lula, presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a fala dele. Olha aqui, ó. Eu pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe delas. Nota que ele não respeita a autoridade. Ele chama pastor de chefe. Chefe você tem empresa. Pastor é um ministério. A Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que foi chamado pelo próprio Deus. Ou seja, ser pastor é uma honra. Mas para o presidente Lula é o chefe. Ou seja, como chefe do tráfico, chefe de empresa, chefe de gangue. Não, pastor não. Pastor, ele deve ser honrado. A Bíblia diz que ele deve ser honrado pela ação e pelo ministério que ele exerce. Então, olha só, ele já começa assim, só fala dele. E quem está dizendo isso é um jornal respeitado, a Gazeta do Povo, centenário. Olha, a fala dele, que ele falou que vai falar assim com os evangélicos. Olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão das vacinas? Ou vamos responsabilizar vocês pela morte de pessoas, disse Lula. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a equipe de transição defende nova campanha de vacinação imediata da população contra a Covid-19, com imunizante bivalente da Pfizer. Recentemente, agora presta atenção, recentemente, médicos apresentaram um ofício ao Conselho Federal de Medicina, CFM, reunindo diferentes pesquisas científicas, pedindo uma análise mais criteriosa dos efeitos negativos das vacinas contra a Covid, como a miocardite. O CFM ainda não se pronunciou sobre o documento. Sobre as vacinas, Lula ainda destacou que a recuperação do Programa Nacional de Imunização será primordial nos primeiros 100 dias de seu governo, com o intuito de aumentar a cobertura vacinal. Deixa eu falar uma coisa com vocês. E preste atenção, vem comigo. Primeiro ele diz que vai responsabilizar cada igreja e cada pastor por cada morte de pessoas que morrerem por Covid. Você que votou no Lula, essa fala dele, ela também tem um peso para você. Porque, como eu disse aqui, não há dois justos no dia de acordo. Você compactuou na hora de votar. E agora nós temos que passar por isso. Ou seja, o pastor, ele pode ser levado à justiça porque ele é responsável se alguém pegar Covid. Uma das coisas que as pessoas falaram no governo Bolsonaro é que o Bolsonaro ele era negacionista. Essa narrativa rodou em vários lugares. Mas talvez você que é meu irmão em Cristo nunca parou para analisar isso. Bolsonaro nunca falou isso. Ele nunca foi contra a vacina. Ele sempre foi contra a liberdade de escolha. Eu e você temos que tomar muito cuidado para não comer na mão dos outros. Aqui, eles estão tirando a liberdade de escolha do pastor. Ou eles fazem, ou fazem. E é interessante, a fala dele é tão contraditória que ele diz que quer pedir apoio. Quem pede apoio é mais ou menos assim, o cara está fazendo campanha eleitoral, ele vem aqui na minha casa e me pede um apoio. Pô, tu pode me ajudar na minha campanha? E você está pedindo apoio. Agora, se ele vier aqui e fizer que nem os milicianos fazem, chegar aqui e falar assim, ó, você tem que votar em mim, senão eu volto aqui e acerto as contas com você. Ele já não é apoio, é imposição. É o que ele está fazendo. Ele não está pedindo apoio. Ele está querendo impor a vontade dele, porque ele é um autoritário. Mas você que votou nele, mesmo sendo crente, você também faz parte disso. Você não está inocente nessa história, não. A igreja está passando por isso aí, tá? Vamos lá, outra matéria? Olha aí que lindo.
No começo, nas notícias que iam gerar, eu falei sobre esse termo, LDO. Talvez você nunca ouviu falar sobre essa sigla, mas nós vamos compreender ela melhor aqui. Olha o que diz a matéria. Vamos lá? Lula veta trecho da LDO que proibia gasto com ações tendentes a desconstruir o conceito de família. Escute bem. Preste atenção aqui, volta aqui. Agora você vai entender tudo aquilo que eu falei no início, sobre a questão de que o PT gosta da igreja, foi a favor dos evangélicos, os evangélicos cresceram, como tudo aquilo é mentira. Porque você vai entender, ele vetou o trecho que proibia ações tendentes a desconstruir o conceito de família. O subtítulo diz assim: a proposta aprovada pelo Congresso foi apresentada por Eduardo Bolsonaro e ficou conhecida como Emenda das Trevas. Ou seja, essa proposta que o Eduardo fez foi a favor da família. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vetou um trecho da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você que não sabia o que é LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Talvez você fale, não, mas eu continuo sem saber. Deixa eu te explicar. Essa é uma lei que o Congresso vota um ano antes, todo ano, para o recurso que vai ser gasto no próximo ano pelo governo federal. Nessa lei, eles colocaram algumas coisas, porque tem o recurso para educação, para saúde, para segurança, para infraestrutura, isso é viável. Todo governo precisa desse recurso. Porém, conhecendo a esquerda e o PT e Lula como é, Eduardo Bolsonaro e alguns irmãos em Cristo, conservadores, da direita, a favor de família, colocaram destaque na LDO. E esse era o destaque. Diz assim, vamos lá. Aprovado pelo Congresso Nacional, que proibia a União de ter despesa com ações tendentes a destruir o conceito de família tradicional, formada por pai, mãe e filhos. Ou seja, havia uma cláusula que dizia o seguinte: você pode gastar dinheiro da União, mas não com coisas que vão destruir a família. E aí, o dinheiro não pode ser aplicado. Vamos ler mais um pouquinho na matéria? O trecho foi aprovado por meio de emenda apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que ainda proibiu o governo de ter ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, ou seja, fazer mudança de sexo. Muita gente dizendo que a criança tem o direito de fazer mudança de sexo mesmo com 12 anos. Ou seja, nasceu homem, mas ele acha que se identifica com mulher, ele faz a mudança de sexo. Aí corta o órgão genital masculino. A mulher é a mesma coisa. Corta os seios. E assim sucessivamente. Eles fizeram um trecho da LDO que o dinheiro do público, o dinheiro meu e dos meus impostos, dos seus impostos, o erário público, o dinheiro que é os impostos para manutenção das políticas públicas, não fosse empregado nessas políticas, agenda de esquerda, que só vem para destruir família. Então eles botaram lá, opções sexuais, cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo, e de ter despesa que incentivassem a ocupação de terras rurais e a realização de abortos. Ou seja, esse era o destaque. O que o Lula fez? Você que votou nele é meu irmão na fé? Ele vetou. Ou seja, ele não deixou que isso viesse a ser oficializado, porque a intenção dele é destruir a família e colaborar com tudo que não presta. Mas você votou no PT? Então você também tem culpa. Saiba de uma coisa. Essa é a esquerda. Vamos para outra matéria? Olha aí. Lula estimula petista a polarizar a disputa municipal e diz que 2024 vai ser ele contra Bolsonaro. Essa matéria
ela é interessante por alguns aspectos. E eu e você precisamos tomar muito cuidado. Vamos lá? Vamos para o subtítulo. O presidente diz que o partido precisa aprender a falar com evangélicos e buscar candidatos com chance de vencer entre os aliados se os petistas não tiverem um nome competitivo. Então, presta atenção. Falar com os evangélicos. Tem uma matéria da Folha de São Paulo que eu vou trazer talvez no próximo episódio, falando que eles dizem do divórcio do PT, do Lula, do PT e os evangélicos. E aí tem a fala do Malafaia dizendo os evangélicos nunca vão voltar a casamento com o PT, porque as políticas que eles propagam são totalmente opostas à palavra de Deus. Então eu e você temos que entender que os evangélicos precisam acordar. Lula, o PT e a esquerda, PSOL, PSB, PSDB, PMDB, PCdoB, Rede, essa galera PV, esse pessoal todo da esquerda, ele não tem parte com o povo de Deus. Olha o que diz o subtítulo. Diz que ele vai falar com os afiliados do PT para apoiar pessoas do PT e alguns que fazem parte da política. Ou seja, o candidato desse ano, que somos ano de eleição, ele pode não ser do PT, mas se ele é da esquerda, ele vai compactuar com as diretrizes e com as regras que o PT impõe. Então, você, meu irmão em Cristo, que talvez ele falasse assim, não, mas o crente deve se meter em política. Ah, é? Sério? Espero que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque a nossa vida, ela faz parte da sociedade. Você não pode ser um alienado. Aí, ele está dizendo que vai o quê? Ele vai rivalizar com o Bolsonaro. A esposa de Bolsonaro é crente. Bolsonaro, ele não é crente. Porém, como você viu aí na matéria, o que ele mais fez foi ajudar o povo de Deus. No episódio passado nós falamos a questão da reforma tributária. Você viu no tempo de Bolsonaro que ele quis fazer algo que era um censo para que o povo de Deus tivesse uma possibilidade de recurso para mover, assim como a sociedade normal tem. Mas o povo caiu de pau em cima dele. Então eu quero dizer para você que agora 2024 é isso que ele quer. Olha a notícia. Embaixador de Israel lamenta apoio de Lula à ação movida contra seu país por genocídio. Acusação sem base. Eu não sei se você leu essa matéria que o Globo vem trazendo, mas eu vou te explicar. Essa é uma matéria em que vai falar a ação movida pela África do Sul contra Israel, acusando Israel de genocídio. Vamos para outro jornal aqui, o Estadão. Diz assim, ó, Israel diz que Lula ignora a definição de genocídio ao apoiar a acusação em tribunal da ONU. O processo foi movido por iniciativa da África do Sul e começou a ser julgado em Haia, na Holanda. Vamos para o corpo da matéria. Eu peguei só esse pedacinho para que nós viéssemos falar sobre isso e finalizar aqui. Diz assim: a Embaixada de Israel em Brasília rebateu a decisão do governo Luiz Inácio Lula da Silva de apoiar a acusação de genocídio apresentada contra o país na Corte Internacional de Justiça, um tribunal das Nações Unidas. O processo foi movido por iniciativa da África do Sul e começou a ser julgado nesta quinta-feira, dia 11, quinta-feira agora, em Haia, na Holanda. Lula, além dele não condenar os atos do Hamas contra Israel como terrorismo, ele ainda endossou o pedido da África do Sul. Lembrando que a África do Sul tem um montão de irmãos nossos na fé, sofrendo por causa do Boko Haram, das milícias, perseguição.
Se você entrar no site Portas Abertas, você vai ver que eles odeiam cristãos. E agora eles moveram uma ação na ONU, no Tribunal Internacional de Justiça, na ONU, que é um braço do globalismo no mundo e que tem interferência em todas as nações, inclusive no Brasil. E aí o Lula apoiou contra Israel. Se colocou contra o povo de Deus. Você sabe muito bem o que acontece, né? Quando se coloca contra o povo de Deus. Eu tenho lido a Bíblia todos os dias aqui no canal, 7 horas da manhã. Eu estava lendo mais uma vez o texto de Gênesis, quando Deus faz a promessa a Abraão, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a tua descendência será perpétua. Quando a palavra de Deus diz sobre perpétua, algo perpétuo, significa que Deus vai guardar aquilo até a volta do Senhor Jesus novamente. Então, eu e você precisamos entender, essa é a realidade da igreja, que Deus tenha misericórdia de nós. Esse é o governo, o presidente que nós temos. Se você, como servo de Deus, não entendeu o que é a esquerda, tem alguma coisa errada muito grave com você. Estamos aqui chegando ao final desse episódio. Informações de como o mundo vê a igreja. Eu convido a você para também se informar. Leia tudo que eu passei aqui, vá atrás, está na internet. Tudo da grande mídia, tudo jornais de grande circulação no Brasil. São informações que nós muitas das vezes não paramos. Nós só falamos ou repetimos aquilo que os outros falam. Então eu quero dizer para você que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre você. Você quer ler Bíblia, quer orar? Todo dia às 7 da manhã eu tenho uma live e eu tenho feito isso. Vamos junto. A igreja, ela é